Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar aqui hoje a nossa primeira edição do videocast do setor de Ciências Sociais Aplicadas. Né? Nessa primeira edição, ela é composta por mim, professor Wagner Alves Arantes, sou professor do curso de Ciências Contábeis, alocado no Departamento de Ciências Contábeis da UFPR, que fica exatamente no setor de Ciências Sociais Aplicadas. Né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as políticas afirmativas da própria instituição, né, como que é estruturada as políticas afirmativas, como que está nessa nova gestão, como que isso está se propondo, como que foi no passado, né, e o que a universidade tem avançando, tem adotado como política para avançar, né, em políticas afirmativas e integrar cada vez mais pessoas dentro da universidade. Para essa nossa discussão, né, mais do que necessária, nós convidamos hoje, né, a servidora da UFR e doutoranda em gestão da informação, a Natália Savione Machado, que ela foi coordenadora, né, de políticas afirmativas da UFPR, então ela tem uma experiência bastante interessante sobre essas políticas e a gente vai realizar aqui um bate-papo, né, para a gente verificar o que aconteceu, o que vai vir por aí, né. Falar um pouco aí da Natália, mas daqui a pouco ela vai se apresentar e vai contar para a gente um pouco da experiência dela, né. A Natália, ela é servidora técnico-administrativa da UFPR, atualmente ela é doutoranda em gestão da informação, ela é mestre em educação e novas tecnologias e ela foi coordenadora de políticas afirmativas da UFPR, né? Ela também tem atuado diretamente em projetos como o Pré-Pós, né, e as bancas unificadas de heteroidentificação. Então, eu acho que para a gente discutir esse futuro e discutir também o que a universidade já estruturou, eu acho que a Natália é uma pessoa bem capaz para essa discussão. Então, Natália, seja bem-vinda. Conta para a gente aí, além desse micro currículo que eu trouxe, e eu sei que você tem uma experiência muito maior, conta pra gente aí quem é você, da onde você fala, pra gente entender e começar esse bate-papo. Obrigada pelo carinho, né, de me chamar para poder conversar com vocês, fazer esse bate-papo aqui. Eu sou servidora já há 15 anos na universidade, né, me formei na Universidade Estadual de Minas Gerais, então trabalhava lá como estagiária de um curso, de Relações Raciais voltado para professores. Então, assim, minha inserção com o NEAB começou ali, né. Eu sou uma mulher negra, bissexual, que vem trabalhando já há quase 20 anos, meu Deus, assustador pensar nisso, né. E assim, quando eu entrei, né, quase 20 anos atrás, no curso, eu não imaginava que trabalharia com as políticas afirmativas para pessoas negras, principalmente para pessoas negras, mas trabalhei também já com outras frentes, durante tanto tempo. Aí eu venho para a universidade, ingresso na universidade em 2010, encontro o professor Paulo Vinícius, conto para ele dessa experiência, ele era coordenador do NEAB na época, trabalhava com políticas afirmativas, e aí ele falou, nossa, vem trabalhar comigo no NEAB. E aí eu me insiro em alguns projetos, né, da temática de relações raciais, diversidade, direitos humanos, gênero, igualdade racial para a educação infantil, então foram alguns projetos, mas sempre com uma linha de tecnologia e educação à distância. Sim. Então, eu trabalhava na educação à distância, na coordenação de educação à distância da universidade, e aí acabo trabalhando junto, levando essa expertise da educação à distância para os cursos da área da temática da diversidade. Né? E aí, em 2020, veio o convite para poder assumir a coordenadoria, né? Veio a pandemia uma semana depois, e aí a gente tem o desafio Hum. de transformar tudo que era presencial à distância. E aí a gente cria cursos de formação para professores na temática de diversidade, a gente faz o acompanhamento dos estudantes indígenas, quilombolas, migrantes, pessoas negras na minha coordenadoria, né? A gente fazia todo esse trabalho, trabalhava com as bancas de identificação, e aí as bancas passaram a ser à distância, então a gente deu uma estratégia de bancas online, usando Teams, para poder conseguir continuar com os processos, né, de seleção e efetivação da política, acontecendo mesmo na pandemia. Então, foram várias reestruturações que a gente fez, e uma delas foi o Pré-Pós. Né? Então, a gente transformou o Pré-Pós, que era uma política, depois eu vou falar mais dela, mas era uma política presencial, transformamos ela à distância. Então, minha inserção na temática, ela vem um pouco nesse contexto. Nossa, muito massa. Você estava falando aí da sua experiência e uma coisa que chama atenção é que você pegou um processo literalmente de mudança, né? Você vê, a gente vem do período antes da pandemia e você assume essa atividade no meio da pandemia e justamente depois também a gente tem maior acesso à universidade, vamos dizer assim, né. Não, então desde o Reúne isso vem acontecendo
e aí agora você tem essa nova reconfiguração da universidade, então isso é muito bacana. Queria destacar aqui um ponto, né, que a gente até queria saber mais, né, que é o pré-pós, né. Você trabalha no pré-pós há bastante tempo, né, e ele tem ganhado destaque aí como espaço de formação para candidatos, principalmente no processo seletivo de mestrado e doutorado. Eu acho que esse projeto é um projeto interessante, porque quando a gente começa a olhar para a universidade, a gente começa a perceber que nós temos poucas pessoas negras, quilombolas, dentro da universidade, nível de graduação, e quando a gente afunila isso para pós-graduação, isso reduz ainda mais, né. E para docência, a gente pode contar no dedo aí quantos professores negros a gente já teve e quanto que a gente encontra na universidade, né. Então isso é um problema estrutural. E aí, né, criar um projeto desse para preparar as pessoas para se prepararem para tentar o processo seletivo da pós-graduação, acho que ele é muito relevante, né. E eu acho que nem todo mundo conhece esse projeto. Então conta pra gente aí como que ele foi estruturado, com quais atividades que vocês fazem, né, porque isso não fica fechado à UFPR. Então conta pra gente aí como é que é esse pré-pós. Eu sou suspeita para falar do Defans, né, sou uma entusiasta. Tá, mas o projeto ele nasce em 2012, e antes disso já haviam outras ações afirmativas de formação de professores, né, em formato de pós, favorecendo a permanência dos professores negros na pós-graduação, e a gente tem pessoas, inclusive, que são oriundas dessa política, e aí o Ministério, né, da Educação, a CECADI, elas vêm como proposta, justamente usando esses argumentos, né, baixo acesso e baixa permanência dessas pessoas negras, principalmente, na universidade, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, quanto na docência, cria uma proposta piloto para 2013, para que as instituições pudessem pleitear um edital para criar propostas, né, é um programa que chamava Afirmação na Pós. E aí 11 universidades vêm e submetem ao edital, são pleiteadas, a Universidade Federal é uma dessas, a Universidade Federal do Paraná é uma dessas instituições que estava, foi que conseguiu, né, foi contemplada no edital, e aí o curso começa a acontecer em 2013, com uma turma menor, ainda a nível de piloto. Depois foi feito um processo de avaliação dessa turma, viu que o processo foi muito bem aceito pela comunidade, e aí faz uma segunda turma, uma terceira e uma quarta turma. Na terceira turma, a gente teve uma turma só de surdos, uma turma só de quilombolas. Então a gente expande já de pessoas negras para pessoas surdas e quilombolas. E a turma quilombola foi, inclusive, no território quilombola, né? E aí, em 2020, com a pandemia, a gente queria continuar aportando. A gente já não tinha mais o financiamento que teve lá atrás, mas a gente foi conseguindo outras fontes de financiamento. A gente tinha um orçamento muito restrito, mas a gente foi conseguindo parceiros que ajudavam a gente, dando aula, fazendo tutoria, ou conseguir algumas bolsas para poder pagar tutores. Não tinha bolsa mensal para os tutores, então a gente, vamos pagar uma bolsa, mas você trabalha 4 meses. E a gente reestruturou todo o planejamento. A gente fez um curso que hoje, né, atualmente a gente oferta em 5 meses. Os alunos têm tutores, cada turma tem 20 alunos, 20 estudantes, né, 20 cursistas mais ou menos. Esses tutores apoiam o estudante desde o começo a pensar no porquê eu quero fazer uma pós-graduação, pensar no projeto, pensar nas etapas que ele tem que cumprir, qual que é o programa que eu quero pleitear, quais são os requisitos para esse programa, o que, que eu tenho que cumprir, e aí cada programa tem os seus requisitos, não tem um requisito único, né? Então a gente tem um foco no projeto, mas a gente tem outros requisitos que a gente também precisa desenvolver, outras competências para esses estudantes conseguirem alcançar sucesso nos seus processos seletivos. Para além disso, a gente tem aulas de escrita criativa, aulas de escrita científica, alternadas nos sábados, então sábado sim, sábado não, é uma oficina. Tem uma equipe que trabalha só com criativo, uma só com científico, uma só com tutoria. A coordenação pedagógica que sou eu, a coordenação de tutoria, a secretaria, a coordenação geral. Então, é uma equipe grande que trabalha com todos esses estudantes. A gente teve, até agora, né? Até agora não, até o ano passado, foi o meu cálculo. Até agora eu já tenho mais de 2.000 estudantes matriculados. Mas até o ano passado, a gente tinha 1.722 alunos matriculados na turma online, do 2020 a 24, 12 turmas que a gente ofertou. Eu coordenei a maioria delas, hoje quem coordena é a Silvia, que é assistente social na Proaf, e aí a gente faz a coordenação coletiva, né? A gente tem uma coordenação colegiada. É, a gente tem
uma proporção de mais um pouco mais de 50% de pessoas que concluíram o curso, né, então a gente tem uma proporção ainda grande de pessoas que não conseguem terminar o pré-pós, mas isso já é impacto positivo também, né, é estranho falar assim, né, mas são pessoas que foram impactadas de alguma forma, elas conseguiram parar para pensar se querem fazer uma pós, se não querem, se tem diferença da pós stricto sensu para pós lato sensu, o que que é cada uma dessas pós, qual que é o tempo de dedicação que eu tenho que ter? Elas pararam para pensar sobre isso. Então, isso para mim já é ganho. Né? Aí chega um momento que elas têm que pensar sobre o tema. E algumas falam: peraí, eu não estou preparado ainda para pensar no tema. Eu quero fazer, mas eu não sei o que eu quero fazer, então eu não consigo prosseguir. E aí elas param ali e voltam no outro ano. Né? Ou voltam anos depois. Ou não voltam, né? Porque ainda precisam de mais tempo. Depois, essa é a primeira etapa. Aí depois eles têm que pensar nos objetivos, na metodologia para poder alcançar os objetivos. E aí também tem outra quebra, tem pessoas que desistem nesse ponto porque ainda está difícil, precisa de mais tempo. Depois vem o referencial teórico, que aí a gente tem um grande número de desistência, porque tem pessoas que precisam sentar, fazer revisão, ler e escrever, e não tem tempo. E aí, é um curso à distância, é um curso gratuito, vou me inscrever. Até o objetivo, eu consigo tirar muita coisa da minha cabeça, das minhas vontades. Mas quando chega o referencial teórico, não tem pra onde fugir mais. E aí a gente tem problemas, né? E aí, no final, a gente faz um processo de simulação de entrevista. A gente prepara eles, depois que terminar o projeto, para avaliar, chama dois avaliadores, que são geralmente doutorandos, eles avaliam o projeto do estudante, fazem críticas construtivas sobre o projeto, fazem perguntas que são comuns em entrevistas, e aí o estudante sai de lá preparado e mais competitivo para poder concorrer ao processo seletivo. E ao longo das tutorias, eles trabalham memorial, trabalham provas, trabalham teste de suficiência, todos os outros requisitos que são colocados, né? A gente fala para fazer disciplina isolada, para entrar no grupo de pesquisa. Então, a gente apresenta esse mundo acadêmico que muitas vezes é nebuloso para pessoas que sempre foram desacreditadas, né? Para pessoas que nunca imaginaram estudar numa instituição pública, porque muitos vêm da graduação privada, né? Muitos de cursos à distância, e nunca sonharam em estar em uma universidade pública, principalmente uma federal, e quando estão aqui já ficam felizes de estarem no pré-pós, porque já começam a fazer parte desse universo. Então, eu sou extremamente apaixonada com o curso. Os relatos que a gente tem recebido agora, né? A gente está na fase da simulação de entrevista, está finalizando a fase de simulação de entrevista da 13ª turma, eles têm relatos maravilhosos, assim, a gente fica muito satisfeito porque dá muito trabalho. E a gente tem recebido feedbacks muito positivos. Desse total de 899 pessoas que concluíram o pré-pós nessas turmas online, 217 até abril já tinham passado na pós. Mas eu estou fazendo a coleta de dados agora da tese e eu tenho mais pessoas já que me relataram que foram aprovadas. Então, esse número já está uns 230. Eu tenho mais pessoas que não contaram. Então, imagino que o impacto seja bem maior. Né? E a maioria está no Paraná. Então, assim, pelo menos 40% estão no Paraná, né, matriculados em instituições no Paraná. Não é só para nossa instituição. Então, tem 60% que estão para o Brasil inteiro. Né? Então, é muito legal. Assim, é um curso que tem feito muita diferença na vida de pessoas negras, indígenas, quilombolas, migrantes, pessoas com deficiência. E o impacto, principalmente, tem sido feito para mulheres. Né? 75% desse público concluinte e aprovado na pós são mulheres. E 50% são mulheres negras e 13% de homens negros. Então, 63% são pessoas negras. E ainda a gente tem mais ou menos uns 14% do público que não são as pessoas negras, são pessoas LGBT. Né? Então, são os maiores públicos atendidos hoje. Mas a gente ainda tem fragmentos dos outros públicos que a gente sabe que a gente precisa conquistar mais e trazer e criar estratégias de permanência para que eles fiquem no prepósito até o final e consigam conquistar. Essa turma desse ano, a gente tem uma turma de indígenas, que tem 38 indígenas, do Mato Grosso do Sul, com 2 tutores indígenas. São 2 turmas, né? Tem 2 tutores indígenas que falam Guarani, que conversam em Guarani, fazem tutoria em Guarani, e estão frequentemente nas aldeias de forma presencial também, com esses estudantes. Né? E a gente está pensando numa reformulação para poder adequar os tempos do pré-pós aos tempos dos indígenas, porque a gente já percebeu que são tempos diferentes. Então, a gente está sempre nesse processo de avaliação constante para poder melhorar o curso.
Nossa, muito legal. Eu acho que é extremamente abrangente e vocês capacitam e estão tendo um resultado muito legal. Eu acho que eu fiquei curioso também para saber, até para as pessoas que vão assistir, né, que vão conhecer o pré-pós, que talvez não conhecem ou têm interesse agora, vou ficar instigado a participar. Como que faz para participar? Né? Como que ele se inscreve? Como que é esse processo seletivo para ele participar do pré-pós? Né, você já comentou aqui que as aulas acontecem, os encontros aos sábados, né? Acontecem em outros dias. Porque talvez seja uma forma de outras pessoas também terem acesso, né? A partir daqui, quem sabe outras pessoas também se interessem. A gente tinha vontade de fazer durante a semana, mas a gente não tem pernas, né, para dar. Então, as aulas são aos sábados, são 10 oficinas. Tem a primeira aula inaugural, mais 10 oficinas. Dias marcados no cronograma. A previsão do ano que vem é a gente apertar a partir da minha defesa da terra. Sim. Eu preciso respirar. Então, a partir de abril, provavelmente, a gente deve abrir o processo seletivo em janeiro, fevereiro, abre o processo seletivo, é o edital, que a pessoa tem que se inscrever. Ela tem que enviar os documentos, a gente é bem rígido, porque a gente entende que a gente não tem tempo para desenvolver competências específicas que são necessárias para o ingresso na pós-graduação, na verdade, são necessárias para a inscrição do processo seletivo durante o pré-pós. Então, a gente precisa que as pessoas já tenham esse pré-requisito, né? Então, que consigam fazer um PDF frente e verso do diploma histórico, que consigam ler o edital e compreender o edital, que consigam preencher o formulário de inscrição, que consigam fazer uma carta de apresentação. A gente tem lá as indicações no edital de como tem que ser essa carta, quais são os itens que tem que ter, e frequentemente as pessoas postam documentos errados, né? E eu tenho visto nos programas de pós-graduação inscrições indeferidas, né? A gente tem, inclusive, no nosso programa, inscrições indeferidas por falta de atenção ao edital, Sim. né? Então, a gente não tem tempo de desenvolver isso, mas, né, a gente tem vontades, né, de desenvolver um pré e pós. A gente quer um seminário de integração ou de nivelamento para que a pessoa consiga passar por esse desafio que é a inscrição. Né? Então, são competências digitais, inclusive, para conseguir fazer a inscrição. Sim. Que ela tem que desenvolver. Então, a gente pede, geralmente, a carta, o diploma, RG, CPF. Então, são documentos muito básicos. E o link do Lattes, que também é um desafio. Porque as pessoas não sabem qual é o link correto para mandar. Sim. Né? Mandam, às vezes, estão editando o seu Lattes, mandam o link da barra de endereço, e quando ela manda esse link, não dá para lugar nenhum, dá para a página do CNPq. Então, a gente defere a inscrição e a pessoa fica extremamente chateada. Mas ela aprende. Na próxima vez que ela for tentar, ela já sabe. Vai, nunca mais vai errar. Então, a gente fala que o processo seletivo é informativo. O processo abre, tem o edital, a pessoa se inscreve, eu já estou dando as dicas, tem que se inscrever de forma correta. E aí a gente faz o ranqueamento dessas pessoas de acordo com o grupo de pertencimento. Então, pessoas de acordo com a interseccionalidade. Então, uma mulher indígena deficiente, ela ganha mais pontos do que uma mulher indígena, porque só uma mulher, né? Uma mulher negra ganha mais pontos do que uma mulher branca. Então, a gente tem vários grupos e a gente faz de forma interseccional essa pontuação. E a gente ainda separa por áreas. Né? Então, geralmente a área da educação era mais requisitada, né? A gente sempre tem lista de espera para a educação. Algumas áreas a gente sobra vaga, né? E a gente tenta atender de forma conjunta por área, né? Então, a gente tem conseguido atender todas as áreas do conhecimento, né? Então não é específico de uma área. E aí a gente faz as tutorias depois e aí começa as aulas inaugurais. A aula inaugural. A aula inaugural é um pré-requisito também para se manter no curso. Então, se a pessoa passou no processo e não foi na aula, já abre mais vagas. Sim. Porque as pessoas perdem a vaga se não forem na aula, né? Aí depois eles têm que cumprir a etapa 1. Também é parte do processo seletivo. Não cumpriu a etapa 1, não sabe qual programa que quer fazer, não sabe o seu tema, não tem uma noção mínima de leitura científica, de textos científicos, não cumpre as tarefas iniciais, ela perde a vaga e aí a gente faz a segunda chamada. Então, o processo seletivo, eu falo que ele é estendido. É um processo, não é só a inscrição em si, né? Então, tem que estar sempre atento ao edital. Mas tudo isso é muito formativo, sabe? Porque quando esse aluno for aprovado na pós-graduação, ele entra com um grande diferencial na pós. É muito mais engajado, muito mais focado, ele já tem uma noção do que ele quer, ele já fez reflexões sobre o que ele quer. Então, a gente tem tido um bom feedback dos programas, assim, tá? Legal. Mas fica dito para entrar na página da PROAF a partir de fevereiro, e aí e nas redes sociais também da PROAF, que vai estar lá divulgado. Né? A gente tem uma página também do pré-pós, acho que é pré-pós, o FPR, e aí dá para poder seguir e já ficar atento, né, ao próximo edital.
está falando também que o propósito ele não tem área específica, né? Ele atende várias áreas e educação é uma área que tem maior demanda. E já falando aqui, né, para o público de ciências sociais aplicadas, né, os futuros candidatos aos nossos processos seletivos, né, da nossa grande área que nós temos aí, como é que é a demanda? Nós temos poucas vagas, muitas vagas, baixo interesse, muito interesse para sociais aplicadas? Tem. A gente tem uma turma agora de 20 alunos no Sociais Aplicadas. A gente tinha mais pessoas, né? Acabam desistindo ao longo desse processo de leitura estendido, mas a gente tem uma turma de Sociais Aplicadas sendo atendida agora e a gente não tem lista de espera. A gente conseguiu atender toda a lista. Ótimo. E aí a gente ainda tem um plus. Os alunos que ficam na espera, que ficam extremamente chateados porque não podem fazer o curso, a gente abre o curso em formato aberto, sem tutoria. E as pessoas que cumprem os requisitos e terminam seus projetos, elas passam pela simulação de entrevistas também. E aí elas têm a avaliação de 2 doutorandos ao final, que ajudam a reconstruir esse projeto, a mexer nesse projeto e deixar ele mais competitivo. Então, mesmo os alunos que não passam no processo, desde que eles cumpram os requisitos iniciais, eles conseguem fazer o curso e às vezes até assistir algumas aulas. E muitas das aulas são gravadas em formato aberto na plataforma também. A gente tem uma plataforma virtual montada, o curso é todo online, com bastante material já, que é bem rico, né, para poder ajudar os estudantes a passarem por esse desafio que é entrar na pós-graduação. Pois é, isso é muito interessante, porque é um programa que vai capacitar as pessoas para se organizar para entrar nos programas que a gente vai ter aí dos PPGs, né? E dar atenção para pessoas que estão em grupos minoritários. Isso é muito massa, né? Talvez a gente abra mais espaço dentro dos programas para, né, inserir mais pessoas. Isso é bem legal. E aí eu fiquei com dúvida seguinte, como que a gente faz também para ser um tutor, né? Os doutorandos que a gente tem, né, pensando também nos nossos programas aqui do setor, como que eles podem fazer para ser tutores desse programa também? A mesma coisa, a gente abre também com os mesmos requisitos, tem Sim, ó. É o mínimo esperado. Doutorando. que ensinar outras pessoas, então tem que saber ler o edital, ter essas competências bem desenvolvidas. A gente espera que sempre passar no processo seletivo de algumas vezes, mestrado. É. Então, a gente faz o processo seletivo, né? Esse ano a gente está com o apoio da ProPG. A ProPG está ofertando 15 bolsas. São bolsas de 5 meses, bolsas de doutorado de R$ 3.100. É a bolsa CAPES, né? Então, eles conseguem ter ali durante 5 meses essa bolsa, que é uma bolsa bem interessante, para poder ser tutor. O edital ele também deve abrir lá para janeiro, fevereiro. Aí a gente faz o processo seletivo, tem entrevista, a gente faz o ranqueamento, tem alguns itens que a gente valoriza nesse processo. Inclusive a experiência no pré-pós ele já é um pré-requisito, porque dá muito trabalho ficar formando É. a cada vez. Então a gente também pede a experiência como pré-requisito. E aí depois é só se jogar. Geralmente quem vem para tutoria não quer sair mais. Aí, ó. Se apaixona. Então a gente tem dois ganhos, né? A gente está divulgando isso aqui, né, no nosso videocast aqui do setor. A gente divulga para os nossos doutorandos para eles serem tutores. Então fiquem atentos e atentas. E para os nossos alunos de graduação também que podem utilizar desse programa também para se adequar aí né, os programas que a gente tem. E tem outras funções, né? Pode ministrar a oficina de escrita criativa e a oficina de escrita científica. Então, os tutores, eles também atuam nessas outras funções, como docentes, né? Uhum. E geralmente eles contam para a gente que eles desenvolvem competências de docência ao longo desse processo. Então, assim, a gente está em um movimento para transformar esse processo de tutoria em estágio de docência. Nossa. Porque agora, eu não li muito bem ainda, mas eu vi que tem uma resolução nova, né, sobre o estágio de docência, que permite que o estágio de docência seja feito em outros espaços. E aí a gente está nesse processo de compreender melhor a resolução para colocar o pré-pós como espaço de estágio de docência, de formação de competências docentes. E ainda de formação de competências docentes digitais, que é o meu locus da pesquisa, né, da tese. E a formação de competência docente digital ela é super necessária depois para atuação futura como docente do ensino superior. Então, é um espaço também de desenvolvimento acadêmico, né? Para além da bolsa, para além da experiência que eles já têm com o estudante, né? Desenvolvem outras competências. Então, vale a pena até ser tutor voluntário, sabe? Nossa, eu gostei da ideia, né? Ainda mais os doutorandos que precisam, né, depois eles vão terminar o doutorado, vão participar de processos seletivos para serem professores, então, né, concursos públicos aí, então acho que é também uma oportunidade para ele ter mais experiência de sala de aula, além do certificado, do currículo que ele vai fazer. Óbvio, né? Esse é o melhor ponto, né? Mais pontos para o concurso público. Outra coisa que eu estava comentando também
será que a gente, né, os programas, eles fazem parcerias, podem fazer parcerias com o Prepós, no sentido de assim, a gente pode encaminhar alunos ou pessoas que chegaram aqui interessadas, ou os programas de pós-graduação podem também fazer parcerias no sentido de divulgar o Prepós, porque talvez a gente pode fazer até essa junção, né, do nosso setor, dos nossos programas com o Prepós, para a gente abranger cada vez mais pessoas. A gente tem falado no processo, sempre todas as reuniões a gente fala, a gente tem que institucionalizar o propósito. E aí algumas pessoas, meu orientador da Espanha, ele perguntou, mas é um pré-requisito fazer o pré-pós para ir para a pós? Não é, mas a gente tem sentido que quem faz o pré-pós chega melhor preparado. Então, assim, creio eu, que se fosse um pré-requisito, seria muito bem aceito, sabe, pelos programas. Porque para algumas pessoas que não sabem nem o que é uma pós-graduação, passar pelo pré-pós deixa eles muito mais maduros e com muito mais competências técnicas, acadêmicas e científicas para chegar numa disciplina, né, no primeiro ano de mestrado ou doutorado, mais engajado, mais focado, com mais estruturas, até de saúde mental, sabe? Sim. Para entender que os tempos que ele vai ter que dedicar são tempos que vão ter que ser organizados na própria agenda, né? Então, a gente tem sentido que, se a gente conseguisse de alguma forma que os programas estimulassem os seus interessados a fazer o pré-pós, eles teriam muitos ganhos, né, nesse primeiro ano dos estudantes que chegam. Não sei, são ideias para a gente começar a pensar como fazer esse movimento, sabe? Mas sim, se os programas puderem ajudar a gente a indicar as pessoas que querem fazer, né? De repente a pessoa manda um e-mail, pergunta como é que eu faço para me inscrever. Aí eu falo, faz proposta, eu te indicando aqui, tenta lá, faz a seleção primeiro. Depois que você fizer lá, você vem para cá. É. Eu acho que pode ser um caminhamento interessante. Assim. E eu acho que os dois lados ganham, porque a gente recebe, às vezes, dentro do programa, umas pessoas que têm muito interesse, mas elas estão despreparadas, e aí elas levam um choque muito grande, e, né, tem que lidar com isso. Talvez se ela já tem esse caminhamento antes, ela já chega bem mais preparada. Mais fortalecida, É, sabe? Principalmente para mulheres mais velhas, que estão há muitos anos fora da academia, que ficaram dedicadas à criação dos filhos, à sua carreira, né, de outras demandas, quando elas chegam, elas têm mil e um desafios para poder cumprir, para conseguir dar conta daquele processo do mestrado. Né? Eu sou mãe de 3 filhos, trabalho, né? Fiz meu primeiro ano de doutorado, meu primeiro ano e meio, quase 2 semestres, quase 4 semestres, trabalhando. Então, assim, não foi fácil, né? Acumular todas as funções de mãe, de trabalhadora, de estudante, né? Organizar a rotina, isso foi um desafio muito grande, assim, sabe? Se eu tivesse tido um pouco mais de ajuda e compreender um pouco mais antes do mestrado, talvez eu chegasse muito mais madura, muito mais preparada. Até nessas questões de organização do meu próprio tempo, sabe? Que foi um desafio no primeiro ano. E aqui, o assunto é interessante, e eu sou curioso. Você estava comentando também na sua fala, né, que você está atrelando a sua pesquisa de tese, né, seu doutorado em gestão da informação, lembrando que seu mestrado foi na educação, né, e agora você vai para a gestão da informação e você está trabalhando com esses dados de políticas afirmativas também dentro da universidade. Então, me parece também que a sua paixão ela se materializa também na forma do conhecimento. Então conta pra gente, assim, se você puder, um pouquinho da sua dissertação, da sua tese, me desculpa, e como você está atrelando essa sua paixão pelo que você faz habitualmente no trabalho, e você está transformando isso também num produto científico. E aí? Eu tinha um projeto inicial, não me recordo nem qual que era o projeto mais, mas era entender um pouco o impacto da pandemia para a educação híbrida na universidade. Meu tema do mestrado é educação híbrida, então minha área era tecnologias de educação, tecnologias educacionais, formação docente. E o EAR, né, a educação das relações étnico-raciais, as políticas afirmativas, elas vinham como trabalho, como bolsa, como outras ações que aconteciam e eu acabava me envolvendo. Eu não via isso como uma das linhas de trabalho e pesquisa, né, diretas. E aí, conversando com a orientadora ao longo dos primeiros 2 anos, ela falou, Nath, você tem que juntar essas coisas. Você gosta da tecnologia, mas você gosta das ações afirmativas, você gosta do propósito. Como é que a gente junta isso? E aí eu pensei, cara, os alunos do pré-pós, eles estão entrando na pós-graduação. E como é que está sendo esse percurso de estudo na pós-graduação? Como está sendo para eles o processo de pensar em ser docente? De projetar essa docência do ensino superior? E quais são as competências que ele está desenvolvendo para ser docente do ensino superior durante a pós-graduação? A pós-graduação desenvolve competências docentes
nos estudantes da pós-graduação, mestrado, doutorado, e ainda, ela desenvolve competências docentes digitais, pensando na tecnologia, porque não é só docência. E a competência digital é um ramo, né, da gestão da informação. A gente tem várias teses, várias dissertações no nosso grupo de pesquisa, que é o GPCIT, coordenado pela Maria do Carmo das Freitas. A gente tem várias teses já que estudam a competência digital, na educação básica, a, na educação corporativa, né? E não tinha no pós-graduação. Eu falei, Carminha, acho que é isso, né? Eu quero desenvolver a competência docente digital na pós-graduação, prospectando uma formação docente para o ensino superior, né? Porque a pós-graduação, ela vem com essa pegada de formar docente para o ensino superior. Ela surge lá em 1950, 60, para preencher essa lacuna da formação de professores para a educação superior, para qualificar esses professores. E não dá para qualificar professor só com conteúdo. A gente tem que ter competências tecnológicas, pedagógicas e de conteúdo. E a gente estava focando no conteúdo. E como é que fica a competência pedagógica e tecnológica nesse processo? Né? Então, eu vou estruturando a tese para entender um pouco mais. Só que eu queria colocar o pré-pós de alguma forma nisso. E aí eu falei, cara, eu tenho os meus alunos do pré-pós que terminaram o pré-pós, que estão na pós, e eu queria que eles me contassem sobre o viés dos grupos minoritários. Do grupo de mulheres negras, de homens negros, de pessoas LGBT. Como é que está sendo para elas? Como é que elas estão vivenciando a pós? Óbvio que eu queria trabalhar outros variáveis. Né? Como é que está sendo a questão do racismo dentro da pós-graduação? Como é que está sendo a questão do machismo, da homofobia, da xenofobia, porque a gente tem alunos migrantes também. Isso impacta na permanência deles, na saúde mental. Isso torna eles mais fortes para serem docentes melhores, mais humanos. Como é que todo esse processo forma eles pensando no viés da docência? Isso estimula ou atrapalha eles a serem docentes? Eles querem ser docentes? Né? É Então, uma boa no meu pergunta. primeiro questionário agora eu pergunto, vocês querem ser docentes? Da educação básica, da educação superior, vocês já são docentes em algum espaço? E eles, a maioria me diz sim, quero ser docente do ensino superior. Então, eles ainda têm muita esperança na docência do ensino superior. Estão se formando para isso. E aí eu continuo a tese a partir daí. Né? Então, agora eu estou entrando na fase de entrevista, eu vou buscar entender o nível de competência digital deles, né? Vou relacionar essas competências digitais com as ementas, né, os planos de ensino dos cursos de pós-graduação de 12 instituições do Paraná, que é onde o meu público está inserido, eu fiz um recorte desse público, e aí eu vou conversar com eles entendendo se eles perceberam o processo de formação docente deles, especialmente para a competência digital durante a pós, como eles perceberam isso, e aí depois vou tentar montar diretrizes para que os cursos de pós-graduação possam pensar ou refletir sobre a inserção de disciplinas pedagógicas, porque muitos já falaram que não tem disciplinas pedagógicas, seja estágio ou disciplina de formação pedagógica, metodologia do ensino superior. Na gestão da informação, a gente tem obrigação, no mestrado e doutorado, de fazer estágio, e ainda tem a obrigação dos doutorandos de fazer metodologia do ensino superior. Mas muitos cursos não têm, a maioria dos cursos não tem. O estágio é o mínimo que a CAPES obriga. Né? Então, assim, são para os cursos que têm mestrado e doutorado, obrigação recai para doutorandos bolsistas. Cursos que têm só mestrado, obrigação para mestrandos bolsistas. Alguns cursos dizem para os bolsistas e não bolsistas fazerem um estágio de docência. Na minha visão, o estágio de docência forma muito, dependendo de como ele é feito. Né? E ele tem um grande potencial em oferecer competências pedagógicas e tecnológicas para os nossos estudantes pensarem e refletirem sobre a docência, né? E se formarem para isso. Muitos estudantes não têm experiência na docência. Alguns já vêm com essa experiência, alguns não. Alguns vêm com uma experiência em outros contextos, que não são o ensino superior. Né? Então, acho que seria um ganho para os nossos estudantes de pós-graduação passarem por esse processo, sabe? Mesmo que às vezes não valorizem naquele momento. Sim. Depois, quando forem fazer uma prova didática, a gente, na nossa disciplina de metodologia do ensino superior, a gente teve uma prova didática gravada, com avaliação, a gente passou por tudo isso. Então, assim, é um grande diferencial no nosso curso, né? Isso é um diferencial, porque geralmente, né, você faz o mestrado, você faz o doutorado, se você não tem uma disciplina dessa como obrigatória ou uma optativa no rol, você acaba depois tendo que fazer o processo seletivo e, né, as caras, na cara dura, assim.
Você tenta. Então a gente vê também, assim, pela sua fala, que a gente tem um processo de mudança também proporcionado pela universidade, pelo pré-pós, né? Acho que a sua pesquisa agora já vai para outro caminho, olhando qual retorno isso vai dar para a sociedade, da perspectiva das pessoas que passaram por esse trâmite e estão na pós-graduação. Então acho que é uma coisa bem legal. E isso casa bastante com o que aconteceu com a universidade agora, né? Em 2025. Nós tivemos aí a resolução 02 de 2025, foi emitida pelo CEP, que ela acabou de regulamentar aí a reserva de vagas, né, reserva de vagas para dentro de ações afirmativas, e a gente precisa, já que a gente tem essa reserva de vagas, a gente precisa ter essas bancas de validação aí na pós-graduação. E aí, quando a gente olha o seu currículo, a gente sabe também que a sua experiência, você também atua nessas bancas de heteroidentificação, né, e que isso vai ser muito comum agora, né, mais do que necessário, porque agora a gente tem reserva de vagas. E aí, como é que é esse trabalho dessas comissões? O que que você tem identificado? Quais os problemas ou quais as saídas que você tem identificado nessas bancas? Especificamente, para falar da banca, eu preciso falar um pouco da resolução, né, da construção dela. Os programas de pós, especificamente, eles são 92 programas de pós, né? Cursos são mais, então 92 programas de pós na UFR. A gente tinha, desde 2013, a gente tem registros de cursos que, em algum momento, começaram a refletir sobre o acesso e permanência de estudantes de grupos minoritários. Vou dizer assim para poder colocar todo mundo no pacote. Principalmente pessoas negras e indígenas e PCDs. São os primeiros grupos a serem atendidos pelos programas. E aí a gente tem, ao longo de 2013, 14, 15, 16, alguns cursos que começam de forma pioneira a implementar ações afirmativas, não vou dizer cotas, porque ações afirmativas é mais amplo, mas especificamente cotas como ação afirmativa na pós-graduação. Em 2016 veio uma portaria nacional que diz que os cursos podem ter ações afirmativas na pós-graduação, e especificamente cotas. Cada universidade tem que montar suas comissões e pensar sobre as estruturas, sobre as suas resoluções e etc. E aí aumenta um pouco mais o número de instituições. Em 2022, eu faço um levantamento nos editais e descubro que tem 22, 23 cursos dos 92 que já estavam implementando algum tipo de ação afirmativa na pós. Outros cursos já estavam com muito medo de implementar sem ter uma resolução que desse garantias, seguranças para os cursos, né? Acho que foi o caso da contabilidade. Sim. A gente chegou a conversar e a gente tinha aquela, tá, eu quero, mas os professores estão um pouco receosos de como fazer isso, como é que eu vou fazer a banca, não tem essa expertise. Então, como que a gente faz? Com que suporte que a gente faz? A antiga SPAD, né, que era a Superintendência de Inclusão e Políticas Afirmativas da Universidade, fazia esse suporte. Então, o professor entrava em contato comigo, com o professor Paulo Vinícius, a gente montava a banca, né, junto com o programa, a gestão da informação começou dessa forma, em 2023. E aí a gente monta junto, trazendo pessoas do próprio programa para participar da banca. Né? Então, pessoas do movimento social, estudantes do programa, professores do programa, sempre levando em consideração diversidade de gênero e raça. E aí a gente monta as bancas, ensina a fazer a banca, e os cursos vão caminhando nesse processo de montar as próprias bancas. Mas ainda com medo, né? Porque é um tema muito polêmico, tem muito estudo envolvido no processo. A gente tem a questão do pardo, que ainda hoje são questões difíceis, né? Inclusive, eu recomendo o material da Flávia Rios, tem discutido a questão do pardo no Brasil. E aí, seguindo o fluxo das cotas na graduação, a pós-graduação começa a receber estudantes também de cotas dentro das políticas de ações afirmativas e começa a pensar na permanência desses estudantes também. Em 2023 e 2024, a gente elabora uma minuta de resolução. Né? Depois de muita conversa, a gente consegue chegar na minuta, que é a minuta 90% do que a minuta do que a resolução da 2 de 25 foi publicada. Né? Então, grande parte dela foi construída nesse diálogo, junto com a CPGSS, que era a Coordenação de Pós-Graduação, estricto senso, mais a coordenadora do Fórum de Pós-Graduação, mais a CIPAD, e a gente se reúne ali frequentemente para poder pensar nesses itens que comporiam a resolução. E aí a gente divide essa resolução e coloca porcentagens de vagas para determinados grupos, a gente coloca a exigência da permanência, a exigência das bancas para determinados grupos, e aí cada grupo tem a sua forma de validar a autodeclaração, e aí a gente coloca um compromisso da universidade de dar suporte para os programas, né? E dando mais segurança para os programas a implementarem as ações afirmativas.
E aí, a partir desse ano, todos os programas têm que implementar ações afirmativas. Então, todos os programas que tenham mais de 2 vagas, precisam oferecer. Se você tem 2 vagas, tem que oferecer uma, ou 20% do número de vagas. E ainda pode ser dividido por linhas, né? Então, programas que têm vagas por linhas podem dividir também essa porcentagem por linhas. E aí a gente tem atendido pessoas pretas e pardas, que são as pessoas negras, indígenas quilombolas, pessoas com deficiências, surdas ou minorias linguísticas, pessoas trans e pessoas refugiadas ou solicitantes de refúgio ou portadores de acolhida humanitária e apátridas. Então, esses grupos que não estavam dentro da resolução da graduação, né, que a graduação estava com pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Depois, a resolução de 23, né, a resolução de cotas, que foi reformulada, inclui os quilombolas. E a resolução de cotas da graduação inclui a reflexão sobre a pós. Então, ela pressiona a gente a montar a posição e a montar nossa própria resolução. E outras instituições no Brasil já estavam nesse movimento de criar suas resoluções, até antes da resolução de cotas na graduação, né? Que força a pós-graduação em 2023 a também implementar as cotas na pós. Então, a gente tem um grande movimento nacional, né, a favor das cotas na pós. E é um movimento que não é de graça, né? Os movimentos sociais unificados, eles têm movimento negro, né? Movimento de pessoas LGBTs, movimento de pessoas com deficiência, ele começa, já está há muitos anos pressionando, batendo na porta da universidade, falando, ok, quero mais vagas, quero mais pessoas ali dentro. A universidade tem que ser menos elitista. Como é que a gente diversifica esses conteúdos, esses conhecimentos? A gente começa diversificando, trazendo pessoas de grupos diversos. Mas a gente tem desafios em relação à permanência, a gente tem desafios em relação aos conteúdos que ainda são eurocentrados, né? A gente tem as cosmovisões que não são respeitadas, né? Então, a gente tem uma série de outras mudanças culturais que ainda precisam ser feitas. É o começo do processo. Por isso que eu falo que as ações afirmativas não é só cotas. O pré-pós é uma ação afirmativa que apoia esses estudantes, e aí eu falei do empoderamento, né? De pessoas que não tiveram oportunidades, exemplos, pessoas que estimulassem elas a vir para a pós-graduação. Pessoas que foram desacreditadas a vida inteira e falaram que não é o seu lugar. E que aí, às vezes, pelas ações afirmativas ou não, entraram na graduação. E que agora falou, peraí, agora eu quero continuar esse movimento, mas eu ainda preciso de um apoio. Não estou preparada para fazer isso sozinho, ainda tenho muitos desafios de vulnerabilidades mesmo, né? A gente falava hoje num seminário de evasão de estudantes de áreas rurais que têm que se deslocar durante 3, 4 horas no ônibus. Então, acordam às 3 da manhã, estou falando de crianças, para saírem de casa às 4, pegarem o ônibus para estar na escola às 7. Né? Então, assim, que tipo de desafios que essa criança, que dormiu muito pouco, tem para poder estudar? Enquanto isso, outras pessoas tiveram todas as condições possíveis para saírem de casa às 6h55 e estarem na escola às 7 da manhã. E tem os livros, tem internet, tem material, tem apoio, tem aula de dança, tem aula de inglês, tem aula de... Enfim, né? Então, esse outro mundo disponível, enquanto outras pessoas estão lá correndo atrás do mínimo para sobreviver. Né? Então, a gente está numa discussão de equidade, não é só igualdade de condições, a gente está no processo de equidade, de dar um pouco mais para aqueles que precisam de um pouco mais para concorrer aí em pé de igualdade. Então, a gente tem dado esse suporte, né? Muito aquela imagem que tem igualdade e equidade, tem os banquinhos, né? Uhum. A pessoa do lado de cá precisa de 3 banquinhos, a de cá precisa de 2, e a gente vai entendendo o que cada um precisa e vai personalizando a trajetória acadêmica de cada estudante e entendendo o que cada um precisa. Né? E para mim é uma coisa muito óbvia, muito natural, que para outras não é. Esse é o ponto, porque nem todo mundo tem essa noção que as pessoas não partem do mesmo lugar. Então, elas partem de lugares completamente diferentes. Então, a gente falar que é mérito de uma pessoa e desconsiderar todo esse contexto é meio, né, vazio essa argumentação. Mas na sua fala também fica, né, trazendo um pouco até da minha experiência. Eu sou professor desde 2013, mas eu entrei na universidade em 2010. Mas antes disso, a minha irmã foi a primeira pessoa a ir para o ensino superior. E eu venho de uma família negra e tal, né, pardos ali, que depois a gente se reconhece como negro depois de um certo tempo. E aí, quando a minha irmã foi estudar na Universidade Federal, é que meus olhos abriu para isso e para ver que era possível.
Porque até então, onde eu morava, em Minas Gerais, era uma cidade muito pequena, que era assim, ou você era fazendeiro ou você não era o Zé Ninguém. E aí a pessoa que não é Zé Ninguém não vai ir para a universidade. E aí quando ela rompe isso e ela vai, eu falo assim, não, peraí, é possível. E aí, assim, depois isso me instigou a ir para a universidade. Eu acho que se não fosse ela também ali de me apoiar também, de fazer o esforço da minha família, me ajudar e ter esse apoio, talvez eu não estivesse onde eu estou. Né? Então, acho que né, o Reúne, começando lá atrás, ele começa com uma alternativa para a expansão das universidades. Depois a gente vem com essas políticas de cotas. E uma coisa que eu reparo desde 2013, quando eu iniciei a docência, até agora, em 2025, é como que os bancos das universidades eles estão muito mais coloridos. Né? E olhando para Minas naquela época, quando eu era professor lá, você via só pessoas brancas, classe social mais alta. Isso era, na minha graduação, depois que eu me tornei professor, isso ainda era predominante. E hoje, até mesmo na Federal do Paraná, no Sul, que a gente tem outra característica, você vê mais inclusão. Então, isso me deixa muito confortável. E toda vez que eu receber os calouros, eu sempre falo isso. Falei, gente, olha para o lado, olha como que essa sala é diversa. Isso me acolhe. E eu quero chegar também, Conforta, né? conforta. E até pra gente que se reconhece como pessoa negra, e olhar e ver pessoas que vão ocupar esses espaços, eu acho que é dar esse conforto. E eu quero também chegar num momento que a pós-graduação, ela também esteja tão colorida quanto a graduação. Eu acho que essa resolução e né, as ferramentas que a UFPR está dando, não só de incluir, mas de dar a permanência, ela também vai contribuir para isso, né? Eu vou até fazer minha cabeça está borbulhando aqui. Duas coisas, eu tô sem roteiro. Você falou, né, do Reúne. Na verdade, as ações afirmativas na UFR, elas são anteriores ao Reúne. Aí, Em 2004, a gente tem, na graduação, né? Em 2004, a gente tem a criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e da Lei de Cotas na Universidade Federal do Paraná. A gente tem 20%, tinha, né? 20% de vagas para pessoas negras, independente do percurso acadêmico. uhum, Então, mesmo se elas estudarem escola pública ou não, elas entravam nessa vaga. Então, a gente oferecia para pessoas negras, autodeclaradas negras, que passavam por bancos. Daqui a pouco a gente entra no assunto das bancas. sim. E aí a gente tinha também 20% para pessoas de grupos sociais minoritários. Então, a gente tinha vagas sociais e vagas para pessoas racializadas. Ao longo dos anos, a Universidade Federal foi pioneira, junto com a UNB, nesse processo. Em 2012, aí já depois do Reúne, a gente tem a Lei de Cotas Unificada, que trabalha ali com a Lei de Cotas pensando na escola pública. Então, ele intersecciona escola pública e raça. E aí, até 2016, a gente tinha ali um período de adaptação das universidades para ofertarem até 50% das vagas da graduação para cotas, sendo que 50% era para escolas públicas. Dentro dos 50%, 25, até 25% para os estudantes de baixa renda, até 25% para estudantes de independente de renda. A gente chama de independente de renda, social declarado como independente de renda, ou seja, tem mais de um salário mínimo e meio. A nova lei, ela oferece para acima de abaixo de um salário, então ela diminui um pouco essa linha e atende pessoas mais vulneráveis ainda, financeiramente falando. Dentro de cada grupo desse, independente de renda e baixa renda, a gente tem um fragmento de cotas raciais. Que no estado do Paraná, a gente tem 28, tinha, né, até o censo anterior, 28% da população negra no estado. Então a gente aplica 28% de 50%, que dá 14%. Uhum. Você gosta de um pouquinho, né? E aí tem 14% para estudantes de baixa renda, ou seja, menor de um salário mínimo e meio, até a lei de cotas de 2023, e independente de renda, 14%. Só que a gente não atinge esse potencial de 14% para cada entrada do vestibular. Que não entra. A gente atingia 8, 7, 6, 10, 11. A gente não chegava nos 28% no total. E aí a gente vai entrar no assunto das bancas, e aí são desafios para a banca, que até hoje acontece, né? E o núcleo de concursos tem pensado nesse ponto e tem trazido, inclusive, comunicações por WhatsApp, comunicações por e-mail, para chamar os alunos para virem para a banca, porque os alunos não compareciam nas bancas, que acontecem, né? Antes do vestibular. Então, as bancas de heteroidentificação na graduação, e agora na pós-graduação também, elas acontecem antes da prova do vestibular. Só que a pessoa está tão focada na prova do vestibular que a coisa é depois, para ela é depois.
mas lembra da competência de ler o edital? A gente não está falando de pós, a gente está falando do aluno de graduação, que muitas vezes não tem suporte da mãe, do pai, do tio, do parente, de alguém para ajudar nesse processo de inscrição. Alunos de escola privada, né? Não estou generalizando, mas alunos com condições sociais melhores, eles têm um grande suporte, uma grande rede de apoio para poder ajudá-lo no processo. Alunos que foram desacreditados a vida inteira não têm apoio para poder ver como é o processo, para saber como faz a inscrição, onde é que acha o edital, como é que eu pago o boleto, como é que eu peço isenção. São muitos desafios ali, até para fazer a inscrição no processo. E para participar da banca. E como é que eu faço a banca? Desde 2020, a banca é online. Então, a gente achava que estava democratizando. Eles tinham que entrar pelo celular, né, com a conexão. A gente já teve banca de pessoas que faziam no banheiro do trabalho, porque não podiam sair oficialmente do seu posto de trabalho. E aí chegava na hora da banca, eles ficavam ansiosos e pediam: eu posso fazer primeiro, porque eu estou no trabalho. E ele ia no banheiro fazer a conta, a Ah, banca tá. no banheiro. E tiveram uns que não entravam na banca, porque perdiam o edital, porque não viam a chamada, porque não prestavam atenção no cronograma, porque não tinha internet, porque não tinha celular. Porque a outra opção é vir presencial. E vir presencial para pessoas que estão fora do estado, estão fora de Muito caro. Curitiba, mesmo que a gente descentralize essas bancas ao longo do estado, É um né, gasto, né? é difícil. Então, são desafios assim para essa população, inclusive para participar da validação da sua autodeclaração. Né? São muitas questões. Né? O Núcleo de Concursos tem se aberto muito para conversar com a gente. Né? Tem dialogado muito no processo. A gente tem processos seletivos específicos para indígenas, para quilombolas, para migrantes. A gente tem processo seletivo do Letras Libras para pessoas principalmente surdas. A gente tem processos seletivos para educação do campo, tudo processo seletivo especial. Para conseguir fazer essas pessoas entrarem na universidade por um processo diferente do processo vestibular ou do processo SISU. O processo vestibular, ele não consegue colocar, mesmo com as cotas, ele não consegue colocar os indígenas para dentro. Entendo. O processo seletivo indígena, a gente tem uma parceria com o Estado, né? O Estado do Paraná é pioneiro nisso, há 20 anos já. A gente tem um recurso, né, que a gente disponibiliza para poder pagar ônibus para buscar os indígenas na aldeia e trazer para a prova. A gente paga o hotel para ele dormir, porque são 2 dias de prova. A gente faz a prova na língua deles, né? O Guarani e o Caingangue tem outras questões envolvidas nisso. Às vezes o Caingangue e o Guarani escrito, né, na prova é diferente do falado na aldeia. Eles preferem espanhol, às vezes, né, para fazer. Então, assim, a gente tem tentado criar estratégias para se aproximar da população e fazer essa população conseguir dar pra. Depois... Calma que isso aí é a nossa segunda rodada, porque aí esse é um desafio ainda maior, né? E aí, olhando, né, a gente vai chegar nesse ponto aqui que eu tenho um ponto de vista também enquanto coordenador de curso de graduação, que me leva por várias preocupações nessa questão de permanência, mas a gente vai chegar lá. Já que a gente falou aí dessas políticas de cotas da graduação e da pós-graduação, e aí você já comentou um pouco dessas bancas de autoidentificação na graduação, que as pessoas perdem o prazo, então se ela perde o prazo, ela acaba ali, né, perdendo a chance de entrar por cotas dentro da universidade. E na pós-graduação, né? Agora isso vai acontecer com mais frequência, todos os programas agora são obrigados a se adaptar, né? Então a gente tem que se organizar para isso. Como que a gente vai fazer essas bancas? Como que os programas podem se organizar? O que que esse aluno que vai tentar o processo seletivo agora, né? Ele precisa saber, essa banca vai acontecer antes, como da graduação, vai acontecer depois, né? Ele, né, uma banca unificada, cada programa vai fazer a sua. Como é que a universidade está se estruturando e como que a coordenadoria ali de políticas afirmativas, a própria PROAF ali, também dá apoio nessa constituição? A gente tem algumas opções. Né? Os programas podem continuar fazendo suas bancas. Eu acho que a tendência é fazer as bancas unificadas mais de uma vez por ano. Ainda, né, eu estou em passamento para o doutorado, então não estou acompanhando tão de perto assim, mas tenho conversado com alguns colegas que estão lá na PROAF, estão na coordenadoria de cotas. A universidade já tem uma coordenadoria de cotas específicas, né? Tem servidores lotados para isso, tem uma coordenadora lotada para isso, então a primeira dica, se está com dúvida, é buscar informação com a coordenadoria de cotas, né? A professora Valéria é sensacional, a equipe dela também, então busque informação com ela. A gente tem, pela resolução, uma indicação de que os programas podem fazer as suas bancas, né? Se tiverem expertise, se tiverem segurança, ou os alunos podem participar de um processo seletivo unificado, que foi um processo que teve a inscrição agora, recentemente, finalizou em outubro, o processo unificado vai acontecer, as pessoas vão fazer o processo de validação da sua
da sua declaração, da sua autodeclaração nesse processo. Elas vão receber um certificado, assim como acontece com a prova de suficiência, e esse certificado vale para qualquer programa da pós-graduação da universidade. E aí não tem prazo, né? Então, Ah, uma vez que ela fez, ela pode ter feito para o mestrado, ela pode usar o mesmo para o doutorado, pode usar para outro curso, né? Tem algumas questões ali, por exemplo, se eu tive minha declaração invalidada, eu não posso mais concorrer, né, a outra banca de validação. É, mas é um processo que facilita muito o processo, né? sim. É só de pensar de forma unificada nisso, ela tira um pouco dessa responsabilidade do programa e leva essa responsabilidade para a instituição, porque não é só para a APA, né? A gente tem o apoio do núcleo de concursos, tem o apoio da própria PG, então é uma responsabilidade compartilhada, né, entre os entes institucionais, assim, para implementar e fazer com que essa política realmente aconteça. Não, e padroniza também a forma de fazer a classificação. Então, assim, para quem está assistindo, ele já vai ficar atento, né? Se ele quer a pós-graduação, ele pode ficar atento de duas formas. Pode se preparar aí pelo pré-pós, né, os grupos minorizados, e depois ele também pode participar desse edital unificado que vai acontecer no início do ano as inscrições e participar dessa banca unificada. Então, ele já consegue se organizar antecipadamente aí para os programas. E agora acho que a gente chega no ponto que você comentou antes, que é o X da questão, né? A gente vê políticas públicas, a gente vê o governo federal, a gente vê as universidades se organizando para ter mais inclusão. Ok, nós vamos colocar cotas, nós vamos colocar ações afirmativas, nós vamos dar a estrutura. Mas o que que a gente também tem que fazer para ter permanência? Né? Porque uma coisa é você colocar dentro da universidade, aí a gente ouve muitas argumentações. Ai, meu Deus, né? Hoje, quando eu ouço alguém falar que é contra cotas, que cotas só entre pessoas com baixas notas ou por aí vai, eu já me dói o coração. Eu falo, cara, eu fiz meu mestrado em administração pública. Em administração pública, o que tem de pesquisa é que analisa o resultado de alunos cotistas e não cotistas né, na graduação e vê que o desempenho é igual ou maior. É É, muito chocante. Então, assim, o que que a gente tem que fazer também para, né, e o que que a universidade dá de apoio para essa permanência? Eu acho que tem vários desafios, né? Tem o desafio que a universidade pode apoiar e pode ser de várias formas financeiras, mas há um desafio também cultural das pessoas, dos docentes que estão ali, né, né, por trás desses programas de graduação, pós-graduação, para entender que nós temos um cotista e que aquilo que eu falava antes não cabe mais, né? Então, o que que eu posso fazer também para ouvir essa pessoa e ajudar ela? Né? Então, então, eu fiquei sabendo, né, que a universidade vai fazer um programa de bolsa permanência para a pós-graduação, assim como a graduação tem um programa de bolsa permanência. Então, parece que isso está sendo desenvolvido, está sendo regulamentado e vai começar a entrar em exercício. Essa é a questão financeira, né? Então, assim, prioridade de bolsas, alguns programas têm, a gente tem chamado de benefícios, né? Para o estudante cotista conseguir cumprir os prazos, né? O programa de gestão da informação, não sei se continua tendo, mas tinha uma situação de o estudante cotista pode entregar a suficiência do inglês, do espanhol, até um ano depois da matrícula, né? Diferente dos estudantes que não são cotistas. E isso já favorece a permanência desse estudante, porque ele teria que fazer isso primeiro como pré-requisito antes de entrar. Então, tem prioridade para bolsas usando outros critérios, obviamente, mas usando a classificação dele no processo seletivo. São pequenas ações, né, que não são tão pequenas assim, que já favorecem um pouco a permanência. Né? A distribuição de bolsas é extremamente necessária para que o estudante consiga ter um pouco mais de exclusividade para o estudo, né? Ou ter ali uma remuneração para poder apoiar esse processo de estudo. Para além disso, eu tenho feito umas reflexões esses dias sobre a questão do pertencimento, da conexão desse estudante com a universidade, que aí se estabelecem outras questões para além do financeiro. Né? Então, eu posso ter a bolsa, eu posso estar inserida na universidade, mas eu não me conecto com os meus colegas, eu não me conecto com o meu orientador, eu tenho um processo, eu tenho um orientador, uma orientadora que me nega os meus direitos básicos, assim, né? Que diz que eu não sou capaz, que não me valoriza, que não me coloca em contato com os graduandos, que não me coloca em iniciação científica ou extensão, porque essas coisas também são formativas para o estudante, né? E mostram para o estudante esse universo que é a universidade, né? Quando a gente está na disciplina, a gente ainda tem contato com os colegas,
Mas no momento que um doutorando vai para escrita, né, são 2, 3 anos de escrita isolado, ele se sente sozinho. Então, ele precisa pertencer, ele precisa se conectar. E proporcionar espaços de conexão são importantes. Não só para o estudante cotista, imagino que para os outros também, mas para o cotista, principalmente o cotista migrante, por exemplo, é importante ele enxergar no outro migrante no programa. Que não seja no programa, seja no setor. Né? Então, o setor de sociais aplicadas, quais são as ações que o setor pode fazer para poder proporcionar espaços de convivência para esses estudantes? Para estudantes de diferentes grupos, né? Se eu tenho um indígena num curso, tenho um indígena no outro, como é que eu faço esses estudantes se reconhecerem e enxergarem que estão ocupando esses espaços, por mais que a minha etnia seja diferente da etnia de outro, né? Por mais que os meus objetivos sejam diferentes dos objetivos do outro, mas eu enxergar que pessoas como eu estão dentro da universidade, já que eu não tenho professores suficientes desses grupos, né, para eu poder me espelhar, eu enxergar os meus colegas dentro do setor é importante. Sim. Né? Então, eu acho que espaços de convivência, seja em eventos, apoiando a participação em eventos, apoiando o trabalho dos estudantes em projetos de iniciação científica, de extensão, trazendo os estudantes para perto e mostrando que esse estudante ele é valorizado. Eu acho que palavras de afirmação é importante, sabe? Eu falo muitas linguagens do amor e linguagens de amor aplicada ao trabalho. E as palavras de afirmação, ela mexe muito, porque ela tem um reflexo direto na autoestima do estudante, né? E, consequentemente, na saúde mental do estudante. Né? Então, ter orientação, não precisa ser uma orientação todos os dias, né? Porque eu viro pressão, mas ter uma orientação atenta e empática é importante. E ter respeito nas relações. E aí seja respeito entre os professores, entre os colegas, né? Entre os pares que compõem esse setor. Então, eu acho que eu tenho feito um estudo, lógico, não fiz um estudo científico sobre isso ainda, mas gostaria de fazer algum dia, quando eu tiver pernas para fazer, quando que o sentimento de conexão com o espaço, ele faz eu pertencer. Isso tem muito a ver com andragogia também, porque o processo andragógico, né, o processo de aprendizagem do adulto, ele tem relação direta com a motivação. A motivação é intrínseca. Né? O meu orientador pode falar comigo, olha, você tem que fazer tal coisa, mas se eu não quiser fazer a coisa, se eu não significar aquela coisa, eu não vou fazer aquela coisa. Por isso que muitos alunos procrastinam e às vezes pegam um tema de teste que não é meu, que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer, porque muitos programas têm. O aluno entra no tema do professor, Sim. e ele procrastina, ele adoece, deprime, ele se suicida. E a gente precisa falar sobre isso. Nós temos muitas camadas na graduação e na pós-graduação. Então, assim, eu acho que fica bem nítido aí as políticas afirmativas que a universidade está fazendo. E isso que você está falando também dessa integração vem também um pouco até da representatividade. Porque se eu reconheço professores negros, professores gays que estão nesse espaço, eu que sou estudante vou olhar e falar assim, não, eu posso chegar lá. E eu falo isso porque, algum tempo atrás, eu tive um aluno, né, que é trans. Um dia eu tava na minha sala e eu sou um homem gay, sempre falo do meu marido e tal, não tem problema nenhum com isso. E eu falo dentro da sala de aula, conto exemplo, falo do meu cachorro. E aí um dia eu falei isso em sala de aula, depois o aluno foi lá na minha sala, eu tava lá, né, no meu gabinete, ele foi lá na sala, falou, professor, eu queria falar com você, que eu fiquei muito feliz de ouvir você em sala de aula, você sempre fala que você tem um marido e você fala com uma naturalidade. E isso me assustou, né? Porque é natural. Pra mim, se não é pro outro, o problema é do outro, porque não tô nem aí. E aí ele falou assim, você fala com uma naturalidade. E eu fiquei feliz por saber que você lida dessa forma. E aí isso me mostra que eu posso chegar em outros espaços, né? Chegar em outras posições. Na hora que ele falou aquilo, eu parei e eu fiquei assim, gente, o que que eu faço? Eu ainda falei pra ele, eu não sei o que eu te respondo, porque me pegou desprevenido. Porque quando eu leio sobre representatividade, e a gente olha a representatividade, parece uma coisa assim, nossa, na televisão, é importante nas novelas, na propaganda. E aí, no meu cotidiano, uma fala simples, que pra mim ela é descolada e ela é natural mesmo, que ela, se eu tiver com vontade eu vou falar, eu não me importo com isso, bateu nele de uma outra forma. Aí isso me deixou um pouco assim, falei, gente, né, a representatividade é agora, é aqui, né? E eu acho que isso se passa também no setor. Que você é um ponto de acolhimento. Então, a gente teve um curso de formação de acolhimento das violências de gênero na universidade, e no final a gente deu um adesivo para os professores, né? E algumas portas do setor de sociais aplicadas têm um adesivo, inclusive recentemente um dos adesivos foi arrancado, né? E a gente está muito chateado com isso, porque a gente
é uma violência simbólica, né? Um cargo Sim. adesivo de um ponto de acolhimento às violências de gênero, ele é uma violência simbólica. Então, a gente tem esses pontos, né, nas portas dos gabinetes, e os estudantes veem ali que ali ele pode falar sobre ele, sobre as suas demandas e ser quem ele é, ou quem ela é, né? Que ele vai ser respeitado, que não vai ter um julgamento, que vai ter encaminhamento, né? Então, a gente tem tentado aumentar esses pontos de acolhimento e escuta, não só no acolhe, que é o setor de acolhimento da universidade, a ouvidoria, mas no dia a dia, nos professores e professoras, nos técnicos e técnicas que a gente tem espalhados pela universidade. Né? Então, nós somos pontos de acolhimento dos nossos colegas, enquanto colegas doutorandos, mestrandos, graduandos, e nós somos pontos de acolhimento dos nossos estudantes, né, que estão ali com a gente no dia a dia. E a gente tem sentido um enfraquecimento da saúde mental muito sério, assim, Muito. sabe? Então, cada dia mais a gente precisa ser pontos de acolhimento. E aí tudo passa pela conexão, né? Então, se eu vou para aula pensando, poxa, mais um dia chato de aula, porque eu vou ter aquela aula chata, mas por mais que eu tenha um objetivo, aquilo vai se tornar bastante, vai se tornar depressivo. Mas se eu sei que aquela aula é feita por um professor que me respeita, que me valoriza, que eu sei que aquele professor está pensando em estimular o meu conhecimento, que está me ajudando a chegar no meu objetivo, já tem um outro ânimo para poder ir para essa aula, né? Isso faz eu querer ir para a faculdade, faz eu querer permanecer nessa universidade, né? Então, acho que o respeito, a empatia, a conexão, não pode ser só discursos, sabe? Meros discursos, né? A No gente dia não a pode dia. falar que simplesmente aqui tem diversidade, aqui tem inclusão. A gente tem que realmente fazer essa diversidade, essa inclusão acontecerem no nosso dia a dia, né? E o setor de ciências aplicadas está de parabéns por estar fazendo esse videocast, né? E discutindo isso com os nossos alunos, estudantes e servidores, né, que estão assistindo, para a gente poder conversar e pensar em formas de nos acolher, né? Não pode ser uma responsabilidade da gestão. A gente tem que ser ponto de acolhimento para os nossos pares. E aí fica o desafio, né? Acolha um colega, pelo menos, né? Um professor. Né? Porque o professor também precisa de acolhimento, né? Muito, muito Então, esses técnicos. pontos de acolhimento, né? Eu acho que se cada um fizer um pouco da sua parte, a gente vai ter uma sociedade mais humana, acolhedora. É, acho que esse... Nossa, esse é o ponto, né? Esse é utópico, utópico, mas realista, né? Essa é a A gente quer que isso se torne real. Natália, acho que a gente vai caminhando pro fim. Acho que foi um papo super legal. Né? Te agradeço imensamente pela oportunidade. É muito legal a gente poder falar sobre diversidade, sobre ações afirmativas, com pessoas que, né, demonstram esse carinho, esse amor pelo que faz. Eu acho também que o setor ele avança em trazer essa pauta, né? A gente vê que é uma pauta que parece ser sensível, mas ela não é. A gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre diversidade, a gente precisa falar sobre inclusão e a gente precisa falar e, né, ajudar a ter pertencimento. Não adianta nada se eu falar, se eu colocar dentro da universidade, mas se eu não der pertencimento e acolher essa pessoa. Então a gente precisa fazer isso. Eu acho que esse videocast ele traz essa impulsiona isso como uma iniciativa aqui do nosso setor e te agradeço imensamente pela oportunidade, pela tarde compartilhada, tá? Obrigada, eu que agradeço a cada um e cada uma. Espero que o vídeo seja compartilhado com outros colegas. Se você gostou, compartilhe o vídeo, né? Peça mais temas, É. que a gente é o primeiro de muitos. E espero estar aqui com vocês em outras oportunidades também, falando de outros temas. Sim, é sempre importante, né? Pra gente não ficar reduzido àquilo que a gente é ou trabalha, né? A gente tem várias outras coisas para dizer também. Mas muito obrigado. Então é isso, gente. A gente encerra aqui nosso primeiro videocast do setor de Ciências Sociais Explicadas. Obrigado a Natália e a você que assiste a gente. Até breve.